Bom dia, gatinhos e gatinhas, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Cláudia e vamos para mais uma aula de matemática do Kit 9. Essa semana vamos conhecer um pouco sobre expressões numéricas 2. Lembra quando eu falei na 1 lá, de multiplicação, que depois a gente iria conhecer as expressões numéricas 2, que era sobre divisão? Vamos conhecer um pouco? Relembrando. Os elementos de uma expressão numérica. Primeiro elemento que a gente vai ver aí, para relembrar. Uma expressão numérica é composta de alguns elementos que deverão ser observados atentamente antes do início de sua resolução. É importante também, antes de explorarmos os elementos em debate, chamar a atenção para a ordem das operações matemáticas dispostas nas expressões. Ou seja, deveremos sempre resolver os produtos e os quocientes. Devemos responder primeiro a multiplicação e a divisão na ordem que elas aparecem, para somente depois operar com a adição e a subtração. Então, a regra é a mesma. Em uma expressão numérica, devemos primeiro resolver as multiplicações e as divisões. Em seguida, as adições e as subtrações. Certinho? Acho que isso ficou bem claro. Em relação aos elementos de uma expressão, podemos destacar os parênteses, os colchetes e as chaves, os números e os símbolos de operação. Entre os parênteses, colchetes e chaves, também existe uma sequência resolutiva a ser seguida. Também tem uma ordem a ser seguida para resolver esses parênteses, colchetes e chaves. Primeiro, resolvemos a parte interna dos parênteses. Primeiro, se na sua expressão numérica tiver parênteses, colchetes e chaves, primeiro resolvemos o parênteses. Em seguida, resolvemos os colchetes e logo após as chaves. Acabou, tia? Parênteses, colchetes e chaves. Agora, vamos resolver se tiver multiplicação e divisão, primeiro elas, e depois, se tiver adição e subtração, elas para finalizar a expressão. Ao concluirmos essa etapa, nos restará uma expressão simples, multiplicação, divisão, adição e subtração, onde você vai achar o resultado, correto? Eu acho que essa parte já ficou assim bem detalhada para vocês. Eu estou enfatizando novamente, colocando essa explicação, porque a expressão numérica não é um conteúdo fácil. Precisa de muita atenção para poder realizá-la, certo? Então, assistam essas videoaulas com calma, preste atenção, tenta resolver, para depois você fazer a correção. Resolvendo expressões. Exemplo 1. Vejam a expressão numérica. 15 vezes 2 menos 30 dividido por 3 mais 7. Lembrando que sempre tenho que começar pela multiplicação e divisão se houver na minha expressão. Então, 15 vezes 2 menos 30 dividido por 3 mais 7. Primeiro, resolveremos a multiplicação e a divisão, em qualquer ordem. Pode ser ou uma ou outra, mas que sejam primeiro elas duas, multiplicação e divisão. Então, 15 vezes 2 é igual a 30, menos 30 dividido por 3 é igual a 10, mais 7. Agora, resolveremos a adição e a subtração, também em qualquer ordem. 30 menos 10 é igual a 20, mais 7 é igual a 27. Resultado final. Viu como é fácil? Vamos ao segundo exemplo. Aqui no segundo exemplo, eu coloquei para vocês aí uma expressão numérica que tem colchetes e parênteses. Então, primeiro, vamos resolver a conta que está entre parênteses, para eliminá-lo. Então, vamos começar. Primeiro, resolvemos a multiplicação interna aos parênteses. Quem é a multiplicação? 2 vezes 3. Repito tudo novamente e só coloco a minha resposta. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, resolveremos a adição interna aos parênteses. Dessa forma, os eliminando. Então, agora vamos eliminar o parênteses. 6 mais 4 é igual a quanto? É igual a 10. Então, torno a repetir tudo e coloco o meu resultado lá. 10. Eliminei os parênteses. Resolveremos agora a divisão interna aos colchetes. Só me restou os colchetes. Então, quem vem primeiro? Uma divisão.
Então, primeiro eu vou resolver ela. 30 dividido por 10 é igual a 3 mais 15. Resolveremos a adição interna agora aos colchetes, para poder eliminar. 3 mais 15 é igual a 18. Eliminaremos os colchetes com o sinal de multiplicação que os antecede. Apenas reescrevemos o número interno com o seu símbolo de origem, 10 vezes 18. Resolveremos a multiplicação, que é o resultado de 180. Gente, é muito fácil. Basta ter atenção. Pegue o seu módulo 2 e abra na página 119. Para fazer um curso, Jadite ficou em um hotel durante 15 dias e gastou R$ 1.200 com a hospedagem. Além disso, ela gastou por dia aproximadamente R$ 93 com alimentação e R$ 50 com outras despesas. Para calcular o custo diário de Judite com hospedagem, alimentação e outras despesas nesses 12 dias, vamos utilizar uma expressão numérica. Gasto diário com hospedagem. Então, ela gastou R$ 1.200 em 12 dias. Gasto diário com alimentação, R$ 93. E outras despesas diárias, R$ 50. Então, primeiro eu vou pegar os 1.200, vou dividir por 12 e somar mais 93 de alimentação e mais R$ 50 de despesas diárias. Vamos lá. 1.200 dividido por 12 é igual a 100. Repito, 93 e os 50. 100 mais 93 é igual a 193. Mais 50 é igual a 243. Portanto, o custo diário de Judite com hospedagem, alimentação e outras despesas foi de R$ 243. Agora vamos resolver outra situação utilizando expressões numéricas. Observe a cena. Qual será a forma de pagamento? Ele pergunta ao rapaz. Uma entrada de R$ 1.250 e o restante em 10 parcelas iguais. Quanto é que custa o notebook aí? R$ 3.250 em até 12 parcelas iguais. Para determinar o valor de cada parcela que Fábio vai pagar, vamos utilizar uma expressão numérica também. Valor da parcela. O valor do notebook é 3.250 menos 1.250, que é a entrada, né? Que ele vai dar, dividido por 10. Então, é facinho. Calculando o valor dessa expressão, temos 3.250 menos 1.250, que é a entrada, achamos o quê? R$ 2.000. R$ 2.000 dividido em 10 parcelas, no valor de 200. Então, portanto, cada parcela será no valor de R$ 200. Em expressões numéricas sem parênteses, com multiplicações, divisões, adições e subtrações, resolvemos primeiro as multiplicações ou divisões, na ordem que elas aparecem. Depois, resolvemos as adições e as subtrações na ordem que aparece. Quando aparece parênteses, efetuamos primeiro as operações que estão dentro deles. Está ficando bem clarinho para vocês aí, né? Primeiro efetuamos as operações que estão dentro dos parênteses. Bom dia! Hoje o professor Astolfo veio novamente para nos dar mais uma aula de matemática. Muito bem, Dorinha. Expressões numéricas são cálculos a serem efetuados com operações diversas. Exemplo, 4 mais 2 vezes 5 menos 1 mais 8. Calcular todo mundo sabe. O que muitas vezes nos faz errar os cálculos é a ordem que se deve efetuar as operações da expressão numérica. Precisamos seguir a ordem certa para o resultado ficar correto. Expressões numéricas que apresentam somente adições e subtrações, as operações numéricas deverão ser feitas na mesma ordem. Ou seja, da esquerda para a direita. Exemplo, 12 mais 6 mais 10 menos 12. Então, 18 mais 10 menos 12. 28 menos 12 igual a 16. O valor numérico da expressão é 16. Nas expressões numéricas, efetuamos a multiplicação antes da adição e da subtração. Por exemplo, 16 mais 7 mais 12 vezes 4. Igual a 16 mais 7 mais 48. Então, 23 mais 48 igual a 71. O valor numérico da expressão é 71. Nas expressões numéricas, efetuamos a divisão antes da subtração e da adição.
Exemplo, 68 menos 48 dividido por 4 mais 6. Então, 68 menos 12 mais 6. 56 mais 6 igual a 62. O valor numérico da expressão é 62. Nas expressões numéricas, efetuamos a multiplicação e a divisão antes da adição e da subtração. Exemplo, 8 mais 4 vezes 5, menos 36 dividido por 4. 8 mais 20, menos 36 dividido por 4. 8 mais 20 menos 9. 28 menos 9 igual a 19. O valor numérico da expressão é 19. Quando as expressões numéricas apresentarem sinais de associação, as operações são resolvidas. Primeiro, resolvemos as expressões dentro dos parênteses. Segundo, resolvemos as expressões dentro dos colchetes. E terceiro, resolvemos as expressões dentro das chaves. Professor Astolfo, muito obrigada pela sua visita. Calcule o valor das expressões. Você vai realizar aí o cálculo, o valor de cada expressão, de A a D. Questão 2. Complete cada item utilizando os sinais de mais, menos e dividir para que a igualdade seja verdadeira. A, B e C. Questão 3. Cíntia comprou 3 CDs de mesmo preço. Ela pagou a compra com uma cédula de R$100 e recebeu R$46 de troco. Qual das expressões representa o preço de cada CD? Acho que você vai precisar de uma folha do seu caderno aí para realizar, tá? Para você achar esse resultado. Agora, calcule o valor da expressão que você identificou e determine a resposta do problema. Questão 3. Cíntia comprou 3 CDs de mesmo preço. Ela pagou a compra com uma cédula de R$100 e recebeu R$46 de troco. Qual das expressões representa o preço de cada CD? Você vai usar esse espaço aí para fazer o cálculo. Calcule o valor da expressão que você identificou e determine a resposta do problema. Próxima questão. Alfredo comprou 30 cadernos, 50 canetas e 6 grampeadores para seu escritório. Observe o preço de cada item. Caderno, R$12, caneta, R$2 e grampeador, R$14. Sabendo que ele dividiu o valor da compra em 4 parcelas iguais, ele comprou tudo isso, 30 cadernos, 50 canetas e 6 grampeadores, pegou esse valor todo e dividiu em 4 parcelas iguais, num cartão, por exemplo. Qual é o valor de cada parcela? Você vai realizar uma expressão numérica aí, tá? Questão 5. Armando retirou R$272 que tinha em seu cofrinho para dar entrada na compra de um videogame. O restante do valor a ser pago foi dividido em 6 parcelas iguais. Sabendo que o videogame custa R$986, quantos reais ele vai pagar em cada parcela? Escreva uma expressão numérica que permite calcular o valor de cada parcela. Você também vai se utilizar da expressão numérica para responder essa questão. 6. Observe o cálculo que a professora de Marta fez na lousa. Primeiro membro, 12 vezes 5, que é igual, no segundo membro, 90 menos 30. Vamos ver se é igual mesmo? 12 vezes 5 dividido por 4. 90 menos 30 dividido por 4. Então, 12 vezes 5 é igual a 60, dividido por 4. E 90 menos 30 é igual a 60, dividido por 4. Deu o mesmo resultado. 60 dividido por 4 é igual a 15, 60 dividido por 4 é igual a 15. O que você pode concluir com relação ao resultado obtido? O que você pode concluir? Próxima questão. Complete as igualdades abaixo de modo que elas se mantenham verdadeiras. Você vai completar aí o que falta de modo que ela se torne verdadeira. Certo? Meus amores, bons estudos. Fiquem com Deus. Já sabe, qualquer dúvida, volte ao vídeo. Assista novamente com calma. Ainda tem dúvida? Manda um zap, tanto para mim quanto para as outras professoras, que a gente tira a dúvida de vocês, tá? Estamos à disposição. Um grande abraço e fiquem com Deus.